Olá a todos, hoje a gente vai resolver algumas questões de lei de Coulomb. Como a gente já tinha visto anteriormente, as propriedades das cargas elétricas, a gente viu que partículas de cargas idênticas se repelem e partículas de cargas opostas se atraem. O princípio da atração e repulsão, certo? E essa atração e repulsão ela se dá com uma certa força, que a gente chama de força elétrica, certo? Então a lei de Coulomb ela vai nos mostrar como calcular essa força elétrica entre duas cargas. Então aqui tem um breve mapa mental com alguns conceitos principais que a gente tem que ter em mente. Então primeiro aqui essas forças, né? Uma força é uma grandeza vetorial, né? E a terceira lei de Newton diz que as forças elas ocorrem na natureza em pares, né? O par ação e reação. Então aqui eu tenho um par de ação e reação entre essas duas cargas, né? Que elas vão ter o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos, certo? Então eu tenho aqui a força que B exerce em A, né? Representado por este vetor, e eu tenho aqui a força que A exerce em B, né? Representado pelo vetor na mesma direção em sentido oposto, né? Então o módulo dessas forças, a força que A exerce em B, é igual à força que B exerce em A. Então o que a lei de Coulomb diz? Que essa força elétrica, essa força de interação entre essas cargas, ela é diretamente proporcional ao produto das duas cargas envolvidas, e ela decai com a distância, mais especificamente com o quadrado da distância entre elas, certo? Então, quanto mais próximo uma carga estiver de outra, maior vai ser essa força de atração ou repulsão, e quanto mais distante, mais fraca vai ser essa força de atração ou a repulsão. E eu tenho aqui a constante elétrica que vai transformar essa proporção em uma igualdade, né? Toda proporção para ser transformada em igualdade eu preciso de uma constante. Essa constante é a constante eletrostática do meio. Então, para cada meio eu vou ter um valor específico para essa constante. Aqui eu tenho o valor para o vácuo, certo? A constante no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9. A unidade de força a gente já conhece, certo? Que é a força dada em Newton no sistema internacional. E as cargas elétricas é dada em Coulomb, simbolizado pela letra C, né? Em homenagem a Charles Coulomb, que nos apresentou essa equação para a lei de Coulomb. Então vamos lá aos nossos exercícios. A primeira questão diz: duas partículas de cargas elétricas Q1. Então tenho aqui o primeiro valor da carga, Q1, 4 vezes 10 elevado a menos 16. Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 16. Estão separadas no vácuo, então a gente já sabe que o valor da constante é 9 vezes 10 elevado a 9, né? Mesmo que a questão omitisse este resultado, quando ela se refere no vácuo, eu já tenho que ter em mente que o valor da constante é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metros quadrados por Coulomb quadrado. E essas cargas estão separadas por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Então está aqui o valor da constante, né? Está fornecendo a constante que eu tinha mencionado anteriormente. Então ele quer saber a intensidade da força de interação entre essas cargas, né? Em newtons. Então vamos encontrar quanto é essa força. Separando todos os dados que ela forneceu aqui, Q1 é de 4 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb. Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 16 Coulomb. A distância entre as cargas
é de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. E ele quer saber a força. Então, vamos substituir aqui na lei de Coulomb, que diz que a força é igual à constante do meio, no caso é o vácuo, o produto entre as cargas, né? Aqui em módulo, certo? Não precisa se preocupar com o sinal, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Então, vamos substituir os valores. A constante do meio, 9 vezes 10 elevado a 9. O produto das cargas. A primeira tem um valor de 4 vezes 10 a menos 16. A segunda de 6 vezes 10 a menos 16. Dividido pelo quadrado da distância, que é de 3 vezes 10 a menos 9. Certo? Pronto. Identificou cada termo, né, da sua questão. Agora é só matemática básica, né? Então, vamos fazer as operações. A força, 9 vezes, eu vou colocar aqui os números sem multiplicar ainda, para evitar de ficar fazendo contas desnecessárias, né? Então aqui eu tenho 16 negativo e 9 positivo. Então, regra de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes, né? No caso da multiplicação. Então, eu tenho 16 com 16 negativo, dá 32 negativo, com 9 positivo, isso me dá um saldo de 23 negativos, né? E aqui embaixo, observe que tudo que está entre parênteses tem que ser elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9. 10 a menos 9 elevado ao quadrado. Então, uma potência elevada a uma potência, os índices eu multiplico, né? Então, 10 menos 2 vezes 9, 18. Então, essa força eu posso cancelar aqui este 9 que está no numerador com o 9 que está no denominador. Aí eu tenho aqui 4 vezes 6, dá 24. E as potências, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então dá menos 23, menos 18. Então observe, toda vez que eu tenho uma potência no denominador e levo este expoente para o numerador, ele troca de sinal, né, devido a essa propriedade da subtração de potência de mesma base. Então, se você não quiser fazer isso detalhadamente, você já traz ele com sinal trocado. Se for positivo, vem negativo. Se for negativo, vem positivo. Então, 24 vezes 10 elevado a menos 23 mais 18 sobra menos 5. Em vestibulares e em qualquer concurso que você vai fazer, geralmente este número ele é apresentado nas respostas em notação científica. Então, em notação científica, este número que multiplica a sua potência, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para colocar isso em notação científica, eu tenho que colocar a vírgula entre o 2 e o 4. Certo? Só que quando eu volto uma casa, eu aumento um índice lá no meu expoente. Então vai ficar menos 5 mais 1, que dá menos 4. Então aqui a gente tem a nossa resposta. Então a força de interação entre essas duas cargas é de 2,4 vezes 10 a menos 4. Que é o nosso item correto. Vamos para a próxima questão. Essa questão é conceitual, né? De acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta.
Então, nesse tipo de questão, eu aconselho sempre a, primeiro, escrever a expressão de determinada lei, né? Terceira lei de Newton, lei de Coulomb, lei da gravitação universal. Então, escreva, né, se você recordar, escreva essa lei antes de analisar qualquer item. Então, lei de Coulomb, vamos escrever a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força é igual à constante elétrica do meio vezes o produto entre as duas cargas envolvidas dividido pelo quadrado da distância. Então a gente tem aqui que essa força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas envolvidas, né? Então, se eu aumentar o produto entre as cargas, a força também aumenta, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto menor a distância, maior vai ser a força, certo? E agora vamos analisar os itens. O primeiro item diz que a força de interação entre as duas cargas é proporcional à massa que elas possuem. Então, a gente vê aqui que na lei de Coulomb, eu não tenho massa na minha expressão, né? Ele está aqui tentando lhe confundir com a lei da gravitação universal, né? Que tem a mesma estrutura da lei de Coulomb, certo? Eu tenho que na gravitação, a força gravitacional é igual a uma constante do meio, né? A constante gravitacional. O produto das massas que estão se atraindo, né? Os dois corpos que estão se atraindo, dividido pelo quadrado da distância. Isso acontece muito na física, certo, pessoal? Tem muitas expressões que têm a mesma estrutura. Mas se você consegue lembrar de uma, você acaba também lembrando das outras, certo? Então, ele está dizendo que é proporcional à massa. A gente não tem isso na lei de Coulomb, então o item está correto. O segundo item diz que a força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas, né? Independe da distância entre elas. Então a gente vê aqui na nossa equação que a distância ela exerce, não, uma influência na minha força elétrica, né? Quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Então a força depende sim da distância. Então, item incorreto. Terceiro item. A força de interação entre as duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Então, é correto? A força é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. A gente viu que sim, né? Antes de checar os itens, a gente viu que essa força elétrica é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Então, a gente encontrou aqui o nosso item correto. Vamos ver agora onde é que está o erro nos outros itens, né? O quarto item diz que a força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas. A gente viu que não, né? Tem uma relação do inverso do quadrado da distância, tá? E o último item diz que a constante eletrostática K é a mesma para qualquer material. A gente viu que não, que essa constante depende do meio em que as cargas estão. Então, se é o vácuo, a gente tem aquele valor de 9 vezes 10 elevado a 9. Mas se as cargas estiverem imersas em água, por exemplo, eu já vou ter outro valor para a constante de elétrica, certo? Então, nosso item correto, o terceiro item, né? Seria o item C. Vamos para a próxima. Próxima questão. Calcule a intensidade da força elétrica. Então, ele quer saber aqui qual o valor da minha força, né? Entre duas cargas pontiformes de 3 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs, e
5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então eu tenho aqui o valor de Q1 e Q2 que se encontram no vácuo, certo? Se encontram no vácuo. Então aqui eu fui um pouquinho maléfico com vocês, né? Não dei o valor da constante, mas lembre-se que o valor da constante no vácuo é de 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrados por coulomb ao quadrado. E separadas por uma distância de 15 centímetros. Então, tenho aqui a minha distância de 15 centímetros. Observe que eu estou trabalhando com unidade no sistema internacional, tenho que transformar 15 centímetros em metros, né, que é a unidade do sistema internacional, unidade padrão. Então, basta dividir por 100, mas como eu estou trabalhando com potência, dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2, né? Se eu levar isso daqui para baixo, vai ficar 10 ao quadrado positivo e 10 ao quadrado. Se eu levar este termo para o denominador, ele troca de sinal, então ficaria 15 dividido por 10 ao quadrado, e 10 ao quadrado é 100. Então, tanto faz eu dividir por 100 como multiplicar por 10 a menos 2, eu estou fazendo a mesma operação. Pronto, identifiquei todos os elementos da minha questão, agora é só aplicar na minha lei de Coulomb, né, pessoal? Então, a lei de Coulomb diz que essa força, ela é a constante do meio, produto entre as cargas envolvidas, que é só o módulo, certo? Dividido pelo quadrado da distância entre elas. Então, substituindo a constante 9 vezes 10 a 9, a carga 1, 3 vezes 10 a menos 5, a carga 2, 5 vezes 10 a menos 6, e a distância entre elas, que é vezes 10 a menos 2 ao quadrado, não? Então vamos lá, agora identifiquei, substituí, é só operações matemáticas simples, não? Então, para ganhar tempo, vamos simplificar as coisas aqui, certo? No vestibular você tem que criar estratégias para não perder tempo fazendo cálculos desnecessários. Então aqui eu vou só repetir os números: 9 vezes 3 vezes 5, potência, repete a base, soma os expoentes, né? Eu tenho 5, 6 negativo dá menos 11, menos 11 com 9 sobra menos 2. Embaixo eu tenho 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15, e 10 a menos 2 ao quadrado, que dá 10 a menos 4. Né? Potência com potência, é só multiplicar os expoentes. Então, vamos ver o que acontece aqui. 5 e 15, eu posso dividir ambos, em cima e embaixo, pelo mesmo número, né? Então, eu não vou estar alterando em nada a minha equação. Então, 5 dividido por 5 é 1, 15 dividido por 5 é 3. E sabe que eu já posso fazer o cancelamento aqui de 3 que está no numerador com 3 que está no denominador. Ainda posso simplificar. Se eu pegar 9 e 15, ambos são divisíveis por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, o que nos restou? No numerador 3 e no denominador 5. E as potências, divisão de potência, você repete a base e subtrai esse expoente. Então vai ficar menos 2. Lembre que isso vai com o sinal trocado, mais 4.
Divida 3 por 5, vai dar 0,6. E menos 2 com mais 4, tenho 2 positivo. Então, minha força vai ser 0,6 vezes 10 ao quadrado, que é 100. 0,6 vezes 100. 2 zeros, anda 2 casas, então eu vou ficar com 60 newton. Então, está aqui o valor da nossa força de interação entre essas duas cargas, né? 60 newtons. Vamos ver qual é o nosso item correto. Seria o item C. Partindo para a próxima questão, questão de número 4. Duas partículas de cargas de mesmo sinal, cujos valores são Q1 5 microcoulomb, Q2 7 microcoulomb, estão separadas no vácuo por uma distância de 4 metros. Qual o módulo das forças de interação elétrica entre as partículas? Então ele quer saber o módulo da força de interação elétrica entre as partículas, né? Saber o módulo da força elétrica. Então tem o Q1, Q2 e a nossa distância, vamos só substituir na lei de Coulomb, que diz que a força elétrica é o produto da constante do meio, no caso o vácuo, o produto entre as duas cargas envolvidas, dividido pelo quadrado da distância. Então, constante, o vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, 5 microcoulomb. Então, só lembrando, o micro, né, equivale à potência de 10 a menos 6 coulomb, certo? Então, sempre tenha esse cuidado de ver se não tem algum múltiplo, né? Micro, nano, pico. Então, sempre colocar na sua expressão. Então, 5 micro, 5 vezes 10 a menos 6. E o Q2, 7 microcoulomb. 7 vezes 10 a menos 6. Dividido pelo quadrado da distância. 4 ao quadrado. Então vamos lá, a força 9 vezes 5 vezes 7, 9 vezes 5, 45, vezes 7 vai dar 315. Potência, repete a base, menos 6 dá menos 12, com 9 vou ter um saldo de 3 negativo, dividido por 4 ao quadrado, que dá 16. 315 dividido por 16 dá aproximadamente 19,7. É só repetir a potência, newton. Bom, a resposta não está em notação científica, né? Então a gente já pode aí marcar o nosso item correto. Então o item seria o primeiro item. Vamos agora para a nossa última questão. Questão de número 5. Diz que duas esferas idênticas possuem cargas respectivamente iguais a 2 microcoulomb e menos 4 microcoulomb. E estão no vácuo. Se colocarmos as esferas em contato e depois afastarmos por 2 centímetros, qual será a força de interação elétrica entre elas? Então eu tenho aqui o meu Q1, o meu Q2, a minha distância, e ele quer saber qual é a força. Só que antes ele diz que essas duas esferas elas entram em contato.
Então a gente viu lá em eletrização por contato que quando duas esferas, né, que estão carregadas, né, com cargas diferentes, uma está carregada e a outra neutra, há sempre a tendência de equilíbrio, né, de transferência de cargas, buscando um equilíbrio entre elas, certo? Então, essas cargas após o contato vão ficar com o mesmo valor, e este valor é dado pela média aritmética entre as cargas destes corpos, né? Então, a carga da primeira esfera vai ser igual à carga da segunda esfera, que vai ser dada por a média aritmética entre essas esferas, né? Porque ele diz aqui que as esferas elas são idênticas. Então vamos lá, a carga 1, 2 microcoulomb, mais a carga 2 menos 4 microcoulomb, dividido por 2. Então essa carga final de cada esfera, ela vai ser a média, não? 2 positivo por 4 negativo, eu tenho menos 2, dividido por 2. Então, simplificando aqui, eu vou ter como resultado 2 dividido por 2, 1 microcoulomb, ou menos 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Micro é 10 elevado a menos 6. Agora, a força após o contato é só aplicar a lei de Coulomb. Força elétrica é constante, o produto entre as cargas, lembrando que agora é depois do contato, dividido pelo quadrado da distância. E observe que a distância está em centímetros, não? Então, para transformar a distância que está em centímetro por metro, é só multiplicar por 10 a menos 2. Então, essa vai ser a nossa distância. Substituindo na lei de Coulomb, eu tenho aqui a constante, está no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 e Q2, o módulo, não? 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pelo quadrado da distância, entre elas a distância 2 centímetros, não? Vai estar ao quadrado. Então a força vai ser 9 vezes 1 vezes 1, junta as potências, menos 12 por 9 dá menos 3, e 2 ao quadrado é 4, 10 a menos 2 ao quadrado vai ficar 10 a menos 4. 9 dividido por 4 dá 2,25, divisão de potência, isso vai para o numerador positivo, então fica menos 3 mais 4, 1. Então 2,25 vezes 10, que é 10 elevado a 1, vai ficar 22,5 Newton. Então aqui a gente tem o nosso resultado. Vamos marcar o nosso item correto. Então é isso, pessoal, até a próxima aula, na qual a gente dará continuidade aos nossos estudos em eletrostática.